Do livro Vinha de Luz, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, 82 de 180, sem desfalecimentos. 82 de 180, sem desfalecimentos. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Entregaram-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem-fazer. São crianças que ensaiam um aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita, nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita, por tuas próprias mãos, depende de prosseguires no sacerdócio do amor, sem desfalecimentos. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do título da lição Sem Desfalecimentos. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Paulo, Gálatas 6, 9. Aqui, Paulo, escrevendo a sua carta a Gálatas, ele afirmou e solicitou ao mesmo tempo: e não nos cansemos de fazer bem. Isto é, sempre fazendo bem sem se cansar. Porque a seu tempo ceifaremos. Ou seja, a seu tempo
nós iremos colher. Agora, se não houvermos desfalecido, isto é, se nós não tivermos desanimados. A palavra desfalecido é desanimado. Desta forma, a mensagem de Paulo é bem direta. Fazer o bem sempre, porque nós vamos colher no futuro. Mas isso só vai ocorrer se nós não desanimarmos. Continua dizendo, há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Emmanuel está informando que algumas pessoas são singulares, ou seja, são raras, mas elas têm uma disposição diferente em relação à questão ao serviço espiritual. E ele vai explicar o que ele está falando. Ele diz sobre essas pessoas: hoje creem, amanhã descreem. Entregaram-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Essas pessoas, hoje elas têm uma fé muito grande, ela está crendo muito, mas amanhã ela deixa de ter essa fé. É uma coisa assim, hoje crê, amanhã descrê. E também ele diz que, de certa forma explicando isto, entregaram-se ontem às manifestações da fé. Ou seja, ela começou a iniciar a ter essa fé ontem, dias atrás, meses atrás. Mas, entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança e penetram no caminho largo da negação. Ela está querendo de forma imediata, uma vez que ela tem a fé, que ela acredita que aquela fé é robusta, ela acredita que até uma enxaqueca tem que ser curada rapidamente. Uma coisa pequena. Então vejam que é o imediatismo, é a pessoa que quer tudo aquela hora dela, e não a hora de Deus. Nesta outra parte, iniciam a prática do bem. Emmanuel continua ainda dizendo sobre essas pessoas. Iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem fazer. É um outro caso que acontece com essas pessoas. Eles iniciaram na prática do bem, mas se aparece um espinho da ingratidão de algum semelhante, eles proclamam a falência dos propósitos, ou seja, não adianta mais eu fazer o bem, porque as pessoas são ingratas. O que Emmanuel está querendo dizer que nós temos que aceitar a ingratidão das pessoas. Então você faz alguma coisa para uma pessoa e dias depois ela acha que você não fez nada ou que até esqueceu aquilo. Desta forma, essa pessoa está sendo ingrata, mas você não deve levar isto em consideração.
porque são crianças espirituais. É exatamente o que ele diz logo após. São crianças que ensaiam o aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulos do Mestre. Esta colocação é muito importante para que a gente possa ver que nós não somos todos iguais. Nós não temos todos iguais à nossa idade espiritual. É o que Emmanuel diz, são crianças espirituais. Estão ensaiando ainda e estão muito distantes de ser ditas como discípulos de Jesus. E continua dizendo que o exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Então ele está dizendo para você, para mim, o exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Nós não podemos nos cansar, falar agora não vou fazer mais o bem. Não podemos fazer isso, porque nós temos que sempre estar querendo fazer o bem. E ele ainda afirma: quem ama em Cristo Jesus guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. Se efetivamente nós amamos a Cristo Jesus, nós guardamos a confiança em Deus. E ainda nós temos que ser felizes na renúncia e saber alimentar-se da esperança. Qualquer coisa que ocorra conosco, nós temos que estar, de certa forma, tranquilos. Por quê? Porque nós temos amado a Jesus, o seu Evangelho, e temos aí a confiança de Deus. E se necessário for de nós termos uma renúncia sobre qualquer coisa ou qualquer situação, nós temos que alimentar de esperança que um dia nós vamos conseguir aquilo que nós estamos almejando, aquilo que nós estamos naquele momento renunciando. E nessa frase extraordinária, Emmanuel diz: o mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O que ele diz? Que nós temos que fazer sempre o bem, porque se nós fizermos o mal, ou deixar de fazer o bem, que também é muito parecido, vai extenuar o nosso espírito, que significa que vai fazer com que nós fiquemos fracos. Na verdade, é isso que acontece. Nós vamos ficando fracos. Mas, como ele diz, o bem revigora sempre. É exatamente o oposto do mal. Essa colocação é muito boa para que a gente possa entender melhor ainda a lição. Nesta outra parte, ele diz: o aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita, nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Olha que coisa interessante. Nós, como aprendizes, não devemos, de forma nenhuma, achar que uma coisa que acontece conosco, nós temos que nos irritar. Não podemos nos irritar, não tem sentido. E nem conhecemos também uma derrota na luta edificante. Nós não temos que, se não deu certo, é porque não era para dar certo, vamos por outro caminho. Agora, eu fui derrotado, Jesus não me ajudou, os bons espíritos, não é nada disso. Nós temos que compreender que o desânimo por perda de oportunidade
ela é quando nós não entendemos isso. São as derrotas nas lutas edificantes. E nós temos que compreender que o desânimo realmente é uma perda de oportunidade. Em outras palavras, essas derrotas que ocorrem são oportunidades de crescimento. Não interessa se você fez dar certo ou aquilo não ocorreu. Não interessa. Ele diz ainda que problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres, nem podem viver condicionadas a deficiências físicas. Desta forma, entendemos que essas questões da alma que todos nós temos que passar para evoluirmos não se encontra circunscrita num determinado ambiente, num ambiente familiar. Ela é uma questão maior. E também essas questões não vão ser resolvidas em dias e semanas terrestres. Não vai ser rápido esta modificação. E também ele diz que também não pode viver condicionadas a deficiências físicas. Em outras palavras, se você está doente, por exemplo, o seu corpo está doente, você pode continuar a fazer o bem. É ânimo que deva ter para que você possa falar uma palavra amiga para uma pessoa e manter realmente o seu astral lá em cima. Não é você fazer de conta, é você entender que tudo que vem para nós vem de Deus. E é bom. Nós temos que ter um outro olhar para nós entendermos aquilo que está ocorrendo conosco. E ele ainda reforça dizendo que são problemas de vida, renovação e eternidade. Ora, veja, tudo isto, essas dificuldades, são problemas de vida para serem resolvidos, mas que isto renova e é para a nossa eternidade. Ou seja, quando nós passarmos por esses problemas, por essa renovação, aquilo nós não vamos ter mais aquilo pela eternidade afora. E ele afirma mais uma vez: não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita por tuas próprias mãos depende de prosseguires no sacerdócio do amor, sem desfalecimentos. Na conclusão, ele fala de outra forma aquilo que ele já falou. Ele está dizendo para nós não cansarmos e que nós estejamos convencidos de fazer o bem. E também de que nós vamos colher, nós vamos ter nossa colheita daquilo que fizemos por nossas próprias mãos. Ou seja, nós teremos ali para nós um resultado daquilo que nós fizemos lá atrás. Da mesma forma como ocorre com o agricultor. Ele planta, ele espera, ele capina em volta, tira as ervas daninhas, e a chuva vem e cresce, não é assim? E depois ele colhe. É exatamente isso que Emmanuel está falando. Nós vamos colher com as nossas próprias mãos. E que isso tudo depende de nós prosseguirmos no sacerdócio do amor, ou seja, no bem, sem desfalecimento, ou seja, sem desânimos. Nós temos que seguir em frente.
Foi muito bom estar com você. Espero que nós tenhamos, eu e você, esta ideia que persevera de fazer o bem e sempre deixar de lado o mal. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.